Olá, estamos no verão, né? Tempo de pegar um solzinho. E lá vem de novo os dermatologistas nos dizer que a gente não pode pegar sol, que tem que se proteger, né? Tivemos recentemente, agora em dezembro, campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre prevenção do câncer de pele. E para falar conosco sobre câncer de pele, está aqui um médico dermatologista, Dr. Maurício Conte, ele que também é conselheiro do Conselho Regional de Medicina aqui de Santa Catarina, conselheiro conosco, e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, seccional aqui de Santa Catarina. Maurício, bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante para a população. E é isso, né? Quer dizer, não só agora no verão as pessoas querem pegar praia, querem se bronzear, como tem pessoas que se expõem diretamente ao sol no seu ofício, né? Temos aí pessoas que trabalham no sol. Isso é importante mesmo? Qual a correlação? Primeiro, assim, qual a importância, qual a prevalência, qual o risco que nós corremos hoje relacionado ao câncer de pele? O câncer de pele, ele é relevante? Sim, o câncer de pele corresponde a 1/3 de todos os tipos de câncer. Então, ele é disparado, no Brasil e no mundo, o câncer mais comum. Nas estatísticas, quando se fala sobre o câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem, existe uma exceção nessa estatística que diz, fora os casos de câncer de pele. Os casos de câncer de pele superam os outros em número, e existe um detalhe especial para Santa Catarina. Santa Catarina, proporcional à população, é o estado que tem mais casos de câncer de pele. Então, é um motivo especial de atenção para todos nós. Isso tem uma explicação? Sim, é multifatorial, mas existem várias teorias que elas se somam. Uma delas é uma característica da latitude que a gente vive, a latitude 25, que é na altura de Brusque, até a latitude 30, que pega o Rio Grande do Sul também, na altura de Porto Alegre. Essa faixa de latitude, que inclui aqui Florianópolis, o sul do estado, e uma parte boa aqui do nosso litoral, ela tem uma soma se coincidem a questão da camada de ozônio na atmosfera, ela realmente é mais fina. Lembrando que a camada de ozônio é um filtro para os raios ultravioletas, que é quem de verdade causam o dano na pele. Mas existe uma outra característica que falei que é coincidente, que é uma chamada anomalia eletromagnética. Então, aqui nessa mesma faixa, a atmosfera ela tem uma espécie de fenda que se passa mais os raios ultravioleta, e se traduz até em comunicações. Por exemplo, é sabido que o sul, aqui em Santa Catarina, ele tem mais trovoadas com raios mais intensos, mais acidentes com raios. Quem entende de telecomunicações sabe que as potências necessárias para se comunicar aqui no sul são necessariamente maiores, e isso influencia até na quantidade de raio que chega ultravioleta na gente. Isso daí é um dos motivos também, fora o principal que é a população de colonização europeia, pele clara, um litoral muito abundante, então exposição, comportamento e genética. E quando a gente fala de câncer de pele, né, então é diretamente relacionado ao sol. O sol é um fator O sol, preponderante aí. na maioria das vezes, sim. Uhum. Existem outras situações que imbricam nesse assunto, e eu posso citar o caso da genética, em especial no câncer de pele do tipo melanoma, que é o mais grave. Existe uma fração grande dos pacientes que têm parentes em primeiro grau. Os parentes em primeiro grau de pessoas que têm ou tiveram melanoma necessitam passar numa consulta médica especializada para serem examinados. Mesmo se não tiverem, a princípio, uma queixa, é feita essa recomendação. E também outras situações, os imunossuprimidos. É cada vez mais comum pessoas que vivem uma vida próxima à normalidade, mas que são, por exemplo, transplantados. Pessoas que fizeram um transplante, que tomam medicamentos para que esse transplante seja viável para o resto da vida. Esses medicamentos, eles abaixam a imunidade, e a soma disso, com outros fatores como infecções virais de pele, como o vírus do HPV, se acredita que também compõem o que resulta no câncer de pele. E tem mais de um tipo de câncer de pele, né? Quando a gente fala aí que é o mais prevalente, é 1/3 dos tumores, eu acho que, por sorte, não é do tipo mais grave. Mas, então, quais, assim, os grandes grupos de tipos de câncer de pele que a gente pode conversar ou se preocupar? São 2 grupos principais. O chamado melanoma, que é mais grave e ainda bem não é o mais comum, e os não melanoma. Os não melanoma abarcam principalmente o carcinoma, que nós chamamos de carcinoma basocelular, que esse é o mais comum de todos, mas existe também o carcinoma espinocelular.
essas palavras se tornam conhecidas dos pacientes, porque às vezes, porque os carcinomas, no caso do baso celular, é raro de levar a pessoa a perder a vida, ao óbito, mas ele tem um dano, uma morbidade que pode resultar em cicatrizes justamente em áreas nobres, como a face, nariz, próximo da pálpebra, e às vezes o paciente acumula ao longo da vida mais de um. Então tem pacientes que a gente pergunta necessariamente na consulta quantos o senhor já teve, porque como a doença, o baso celular não leva ao óbito, é comum que o paciente que tomou um excesso de raios ultravioleta, ele vai acabar durante a vida tratando mais de uma vez. Está bem determinado que os dois tipos, tanto o melanoma quanto o não melanoma, ambos têm correlação com a exposição do sol? Isso é bem interessante, sim, está bem relacionado isso, só que existem distintos relação com o sol. No caso do melanoma, é considerado que a exposição do tipo queimadura, que é o popular torrão, ele é mais perigoso. Então, aquela pessoa, por exemplo, um turista alemão que ele não tem um ambiente onde ele vive normalmente com tanta abundância de raio, mas que ele migra e ele vai passar uma situação, ele vem morar para cá, ele compra um barco e esse paciente ele vai tomar, infelizmente, uma sequência de queimaduras que a queimadura solar aguda, ela parece mais relacionada aos gatilhos do melanoma. E os melanomas que dão em área não exposta? Porque tem melanoma, né, que dá em área que não é exposta ao sol. Isso. Como que se explica daí? Também tem a ver com o sol ou não? Não, nem sempre. Nem sempre. O melanoma, ele é muito caprichoso, né? As questões da embriologia que se estuda, a gente sabe que o ectoderma, que é a fase lá na formação do embrião, que leva à formação da pele, ela também forma o sistema nervoso central. Então, por exemplo, embora raro, existem melanomas que são de fundo de olho, existem melanomas que são das meninges, local que o sol não acessa. Então, algumas pessoas elas têm ou síndrome ou uma genética realmente diferente. Aí é mais genética, então. Isso. Bom, e ainda para terminar de falar do sol, o bronzeamento, né, é uma proteção uma proteção da pele contra o raio ultravioleta. Quando a gente se expõe ao sol, a pele está se protegendo. Então, quais as dicas? Porque também o sol é dito a nós que ele é importante, né? O sol tem a vitamina D, a exposição solar, ela tem sua importância. Qual é a dica de como que a gente deve agir certo na exposição ao sol? Eu respondo com o mote da campanha de conscientização sobre o câncer de pele desse ano. O mote é: se exponha, mas não se queime. Então, a queimadura solar, onde a pessoa vai descascar e vai ficar vermelha, essa realmente é a que nos preocupa mais nesse momento. Existem medidas de prevenção que depois eu vou detalhar e que são bem-vindas, que vão além do protetor solar, mas o primeiro entendimento é que o sol cobra conta atrasada. Isso como assim? O sol cobra conta atrasada porque existe um atraso próximo de 30 anos, de 20 a 30 anos, entre a pessoa se expor muito ao sol e, na maior parte das vezes, vir a sentir a consequência. Então, aquele câncer de pele mais comum, o baso celular, ele é mais comum, por exemplo, nos pacientes de 50 e poucos anos. Mas ele se refere a um abuso de sol acumulativo, muitas vezes até os 20 anos de idade. Existem estatísticas que a maior parte da carga de horas de sol que o indivíduo toma na vida, ela acontece até os 20 anos de idade. Maurício, para nós agora já foi. Já tomamos aqueles torrão na infância, não tem jeito mais agora, então. É verdade. E como que eu posso me preocupar, então, assim, ó, quais os sinais que uma ferida, ou que uma mancha, ou que um sinal, eu tenho que estar preocupado? Aqui é necessário realmente a gente manter separado o que é melanoma e o que não é melanoma. Os mais comuns, os que não são melanomas, geralmente se comportam como feridas que não cicatrizam. Uma ferida que sangra ou que não cicatriza por mais de 15 dias, numa região de área exposta da pele, como a face, a orelha, no caso do homem, que o cabelo não protege, ou mesmo outras regiões, se forem muito expostas, como o antebraço, braço, ela precisa ser entendida como uma lesão suspeita. Então, o carcinoma base celular, geralmente é uma casquinha, uma ferida, ou uma lesão brilhosa, que a gente chama de brilho de pérola. A pele da gente geralmente é mais fosca, a lesão de pele brilhosa no meio de uma pele normal, ela chama atenção, requer atenção. Então, ferida que não cicatriza. Isso. E assim, tem alguma lesão de pele que está lá e que, se a gente não cuidar, que é pré-câncer, tipo assim, que é pré-maligna, pré-câncer, que a gente pode cuidar antes que vire câncer? Sim.
Várias situações, cicatrizes podem ser pré-câncer. Por exemplo, quem teve uma queimadura na infância, essa pele que cicatrizou da queimadura e que está tudo bem agora, ela é uma pele de risco, ela merece uma certa atenção especial caso feridas apareçam ao longo das décadas em cima dessa pele. E no caso das pintas, os sinais, né, que são nomes populares para o que o médico chama de nevo, que são alterações benignas, convém uma atenção, porque assim, a maior parte das pintas não são doença. Só que metade dos melanomas, eles vêm de uma pinta que era benigna até um certo ponto da vida e que mudou de comportamento. E ela se malignizou, que nós dizemos. Então, as pintas requerem uma atenção. Existem estratégias que o médico e a sociedade médica orienta a população sobre isso, e uma delas é o ABCD. No caso das lesões pigmentadas, que são as lesões escuras, a gente usa muito a regra do ABCD, e agora tem a letra E também, ABCD, que é os sinais de alerta. Então, estamos agora falando de melanoma. Então preste atenção, porque esse é o câncer perigoso, né? Então esse é o que você fazer, o que você tem que se preocupar se tiver uma pinta diferente, vamos dizer assim, né? Que aconteceu que são essas dicas que ele vai dar agora. Isso. Diferente dos carcinomas, que eu falei que é mais comum na face, o melanoma ele é mais comum nas costas, no dorso e também nas pernas. Ele pode acontecer em qualquer área do corpo, mas nas costas e nas pernas requer uma atenção especial, porque a estatística aponta para esses lugares. E o dorso da gente, as costas, a gente não tem a possibilidade de se autoexaminar, né? A gente precisa da ajuda do parceiro, do médico, de alguém que examine a gente, para que a gente saiba se nas costas da gente temos muitas pintas ou não, e se existe alguma que tem um ABCD alterado, que funciona assim. A letra A de assimetria. A simetria é assim, você vê uma pinta um pouco maior, você imagina uma linha norte-sul, ou uma linha horizontal, uma linha imaginária, e vê se uma metade é mais ou menos parecida com a outra metade. Se é uma lesão estrelada, ela não é simétrica, então ela é assimétrica. Se é uma lesão redonda em formato de lua, ela é simétrica, ela não se enquadra na letra A, que seria um alerta de assimetria. A letra B é o bordo. A borda de uma pinta ser bem delimitada, você sabe onde ela começa, onde ela termina, isso é bom. Um bordo que não é bem delimitado é um sinal de alerta. Então, tem pinta que você sabe onde começa e não sabe onde termina, ela se espraia, ela vai trocando de cor. É uma pinta que tem o bordo mal delimitado, também alerta. Na letra C é a questão de quantas cores. Então, isso é interessante, que as pessoas acham que a pinta mais perigosa é necessariamente a pinta mais escura. Mas, na verdade, não. A pinta mais perigosa é que tem 3 ou mais cores na mesma pinta. Então, se a mesma pinta tem marrom claro, marrom escuro, preto, são 3 cores, a partir daí é um sinal de alerta que merece atenção também. A letra D é o diâmetro. Pintas acima de 7 milímetros, em alguns livros, 1 centímetro em outros livros, requer uma atenção especial. A pessoa pode ter um melanoma pequeno ainda, mas acima desse tamanho é uma pinta que já é sinal de alerta. E a letra E, para terminar, a letra E é evolução. Você tinha uma pinta, às vezes você até via ela quando escova o dente, tal, você tem uma pinta no local que pode ser de fácil visualização, mas ela mudou. Então, na evolução, letra E, essa pinta mudou e agora ela dobrou de tamanho de uma hora para outra, isso é um sinal de alerta. Isso eu acho que fica, assim, ver se eu estou correto, é talvez o mais importante, né? A pessoa tem uma pinta que sempre foi igual, começou a ficar diferente, cresceu, ficou... né? Então, quer dizer, um sinal desses tem que procurar o médico. Sim, isso é interessante complementar com um detalhe da idade. Até que idade é normal nós ganharmos pintas novas? A maioria das pintas que uma pessoa vai ter durante a vida, ela chega até os 20 anos de idade. E existem algumas pintas atrasadas, digamos assim, que é a minoria, que vem dos 20 aos 40. Pintas novas acima de 40 anos de idade não é normal. Pintas novas acima de 40 anos requerem atenção médica, porque elas podem não ser pintas, ou seja, elas podem ser uma doença, ou elas podem ter uma outra situação, às vezes, que confunde com pinta e que a cicatriz não é o caso. E aí tu falasse que uma pessoa que tem, né, pele, por exemplo, pele clara, as suas pintas lá, e que tem um parente próximo que teve um melanoma, essa pessoa também tem que ir fazer uma dermatoscopia periódica, os parentes. Os parentes de primeiro grau. Os parentes de primeiro grau de alguém que tem melanoma são os irmãos, os filhos, ou pode incluir os pais também. Então, um primo, um tio com melanoma é um motivo de conversa, na consulta, tudo, mas um parente em primeiro grau é uma regra. Isso tem investigação genética hoje em dia?
Sim. laboratorial, genética? Então, isso é muito Um teste interessante. genético, vamos chamar assim? O melanoma ele está avançando muito e ele foi motivo, o prêmio Nobel em 2010 foi sobre tratamento de melanoma, que não foi sobre diagnóstico. Mas muito agora se conhece sobre melanoma devido à nova fase, essa fase que a medicina tem hoje em dia, com terapia-alvo, que se diz, tratamentos que podem ser específicos, personalizados para um paciente, para outro. Então, dentro da parte séria da medicina, uma das melhores notícias que aconteceu nos últimos 10 anos foram tratamentos para melanoma metastático. Isso foi possível através de identificação. Existem proteínas de uma célula de tumor, de melanoma hoje em dia, que elas são possíveis de fazer uma pesquisa chamada imunohistoquímica. Ela avançou muito. Então, existem casos pitorescos. O melanoma tem esse nome porque ele vai acometer uma célula chamada melanócito, que é a nossa célula, faz parte da pessoa normal, fabrica melanina. Mas existem casos até de melanoma que não é preto, melanoma que não é escuro, que a gente chama de melanoma amelanótico. E hoje em dia, através de exames de apoio, né, exames que se faz no material de biópsia, que foi feita no consultório, isso vai para o laboratório, existem exames que detectam melanoma até se ele não for colorido. Isso é bem interessante. Então, assim, que há uns anos atrás, a pessoa que tivesse um melanoma que tivesse espalhado ia falecer daquele melanoma, não tinha tratamento, não tinha o que fazer. E essa realidade mudou muito nos últimos anos, tanto que um colega ganhou o Nobel por esse tipo de descrição, é isso? Correto. Quer dizer, que hoje nós temos tratamento para câncer de melanoma, inclusive metastático. Sim. Continua valendo a regra que o diagnóstico precoce favorece tratamentos mais curativos e mais rápidos. Porém, o melanoma metastático, que era uma doença terrível, ainda é uma doença, infelizmente, bastante preocupante na medicina, ele tem tratamentos hoje em dia, e é interessante que ele veio com outro nome. E não dizemos quimioterapia, não dizemos radioterapia, dizemos imunoterapia ou terapia-alvo. Então, isso é uma coisa que compartilham dermatologistas e também especialistas oncologistas, né? Isso realmente é uma realidade hoje em dia, inclusive no SUS. Então, existem novos medicamentos o tempo todo, mas alguns desses que eu citei já estão disponíveis no Brasil, mesmo no sistema público. Diz uma coisa, e aqueles modismos, aquelas câmaras de bronzeamento, o quanto que isso se correlaciona com câncer de pele? Qual o risco? Isso é muito interessante, porque no começo aqui eu contei a vocês que nós somos o estado campeão de câncer de pele em proporção à população no país, né? E nós temos uma lei estadual que proíbe, já há muitos anos, o uso de câmaras de bronzeamento em Santa Catarina. Só que isso é assunto de polícia, porque as vigilâncias sanitárias precisam, nos municípios, com frequência acionar a polícia militar para darem batidas e descobrirem locais que são, às vezes, ocultos, são nos fundos de um salão, na fachada não anuncia, mas que é um segredo que lá tem uma câmara de bronzeamento. Isso chama muita atenção, porque o número de casos de melanoma em Santa Catarina por ano é em torno de 1.090. São pelo menos 1.000 pessoas que vão ser acometidas de umas doenças mais graves na medicina. E o ultravioleta é o que a lâmpada de bronzeamento emite. A lâmpada de bronzeamento, ela emite uma luz que ela é rica em UVA. UVA é o ultravioleta que dá o bronze e que também envelhece a pessoa. Só que existe uma coisa interessante, que é o câncer de pele ele é mais relacionado ao UVB, principalmente, um pouquinho ao UVA, mas as lâmpadas de câmara de bronzeamento, elas são lâmpadas que são ditas baratas na indústria. São chamadas lâmpadas promíscuas, porque o filtro, a qualidade da lâmpada, ele era para barrar o que não fosse UVA, só que custaria muito caro uma lâmpada que fosse pura UVA. Então, são lâmpadas mais em conta, que são usadas em câmaras de bronzeamento, e essas lâmpadas são chamadas promíscuas porque elas emitem UVA, principalmente, mas elas também emitem UVB. E é aí que a pessoa realmente depois... Só que o sol ultravioleta cobrou a conta atrasada, a pessoa vai acreditar de verdade que naqueles 15 dias que se seguiram, 30 dias, 2 anos, nada de mal lhe aconteceu, mas infelizmente é mais tempo adiante. Tu dissesse que tu ias comentar outras dicas de prevenção fora o uso de protetor solar? Sim. Que outras dicas que tu podes nos trazer? Em especial o vestuário e a questão de bom senso em relação ao horário.
O vestuário, no caso do homem, se for um homem calvo, que tem a área já sem cabelos, muito extensa na cabeça, é necessário que seja uma cobertura. Então, o homem calvo ele precisa ter estratégias, que podem ser um chapéu, um boné, para situações, ao menos nos dias com maior exposição. Se ele vai fazer uma atividade de lazer, vai pescar e vai ter uma exposição aumentada, além do protetor solar, é uma pele que fica num ângulo, numa incidência que ele precisa ter essa atenção. No caso das crianças, nós precisamos também ter mais atenção, porque os extremos de idade são mais sensíveis. Então, a pele da criança, até os 6 meses de idade, não se usa protetor solar, mas também não se deve expor demasiado tempo, acima de 15 minutos. O banho de sol de um neném tem que ser curto, né? Mas os pais que têm criança em idade, já que o lazer é possível, inclusive com o sol, ter o bom senso do horário, para todos nós, mas em especial as crianças, pelo menos entre 10 e 16 horas é o que se pede, mas é sabido que às vezes ainda é quente após as 16 horas, o que denota que existe uma radiação intensa. Então, uma roupa com proteção solar, ela agora já é uma coisa mais corriqueira, mas ela de verdade ela colabora. A roupa com proteção solar é uma característica, é uma das comportamentos que nós aprendemos com a Austrália. A Austrália é um país que consegue ter um câncer, poucos países têm mais câncer de pele igual o Brasil. A Austrália tem mais casos que o Brasil. Por quê? Ela compartilha a nossa latitude, em parte, a situação da Austrália no globo é parecida com a nossa, só que lá a população ruiva é mais comum do que aqui. Então, muitas lições para o Brasil vieram da Austrália. Uma delas é a distribuição pública de protetor solar, que o Brasil ainda tem que galgar novos passos. No Brasil, ele é distribuído aos carteiros, por exemplo, do Correio, como equipamento de proteção individual ao trabalho, um EPI, mas a população poderia acessar o protetor solar com menos impostos, tem várias facilidades que ainda estão por serem anunciadas no Brasil, que o brasileiro precisa, porque custa caro também para o SUS e para os convênios, custa caro para todo mundo tratar tanto caso de câncer de pele assim. Então, falei do protetor solar, as estratégias para os parquinhos, todas as estratégias de fazer sombra, desde arborizar na questão do urbanismo, até os chamados shades, que são numa pracinha ter uma oportunidade de lazer para uma criança que tenha cobertura, que seja possível, áreas de sombra, né? Tudo isso faz parte, são estratégias importantes. Qual o protetor solar que a gente deve usar? Ou isso varia conforme a pessoa? O fator, o número do protetor? É o fator 30. O fator 30 é o mínimo que se pede. Então, não se recomenda protetores solares abaixo de 30. Então, partimos do 30. O que ocorre é que existem pessoas que têm um motivo especial para usarem fatores maiores. Podem ser pessoas que têm uma doença que requer uma proteção maior, porque a doença piora com o sol, e são tantas. Uma delas é um reumatismo, que é chamado lúpus. Existem outras pessoas que tomam remédios que, se fizer exposição ao sol, vai piorar. E tem também as questões estéticas. Existem muitas mulheres que têm uma mancha persistente chamada melasma. Para esses pacientes que têm motivo especial, fazemos o protetor com a maior proteção disponível, que pode chegar a 99. Existem protetores chamados físicos, que são protetores que dão uma proteção de barreira, além da proteção química. E culturalmente o brasileiro não é acostumado. Mas existe vantagem em a pessoa ter um protetor bastão. Então, a mesma pessoa que usa um protetor em gel ou em creme, ele complementa com um protetor bastão, não só nos lábios, mas em regiões onde iria escorrer para os olhos, para evitar isso. Pequenas áreas ou em cima de uma cicatriz que a pessoa está protegendo para não ganhar uma mancha. O protetor bastão é uma dica importante também. Então é possível a gente se bronzear com relativa segurança, então? Não, essa frase não essa frase nós não concordamos. Pronto, tá aqui. Existe um conceito de bronzeado que é o seguinte: o bronzeado equivale à grade do muro de uma casa cujo dono está reagindo a um assalto. A casa já foi invadida e o dono bota um muro mais alto para que não seja invadida de novo. Então, isso é o que nós pensamos do bronzeado. Ele é uma resposta de que o núcleo da célula ele já foi danificado pela radiação do sol ultravioleta e mandou providências. Ele mandou que a célula providencie um escudo de melanina para que não aconteça nova agressão. Só que a gente tem, a natureza é maravilhosa, a gente tem uma capacidade de aguentar várias vezes o dano até que a célula da gente se danifique de maneira permanente,
podemos definir assim o câncer. Só que existe uma regra que chama muita atenção. Existe um conhecimento científico na medicina que diz o seguinte: alguém que tomou mais de 3 torrões, mais de 3 queimaduras agudas com descascamento até os 20 anos de idade, tem risco aumentado para melanoma. Então veja só, quantos de nós tomou mais de 3 situações de descascar a pele antes da idade de 20? A maioria de nós, né? Então esse é um assunto importante, o aprendizado, existem questões culturais envolvidas. Quando eu falo assim, eu exemplifico. Na China, por exemplo, é considerado nobre, elegante, chique a pessoa ser branquinha. Porque o bronzeado na China é associado ao trabalhador braçal, que ele não teve escolha e que ele teve que se expor ao sol. Então, na China, o chique é ser branquinho. No Brasil, ainda a cultura é diferente. A gente tem uma questão de valorizar o bronzeado como uma pessoa que pôde dispor do sol, né? Mas existem... o meio termo é sempre mais interessante. Então, a pessoa ter a noção e se exponha, mas não se queime. Tá bom, muito obrigado. Tem uma mensagem final que tu podes dar para a população catarinense, Maurício? A maior parte dos casos de câncer de pele é prevenível. Então, nós temos aqui um nível socioeconômico, Santa Catarina, cultural, que a gente pode dar, a gente pode mudar Santa Catarina nesse ranking e tirarmos, apesar das nossas etnias serem de uma miscigenação, com bastante miscigenação com europeus, nós podemos aqui fazer diferente, os governantes têm a parte deles para fazer também, seja de impostos com relação ao protetor solar, oferecer estímulo a situações de sombra, mas nós podemos fazer diferente e vamos tirar Santa Catarina do ranking de primeiro lugar. Muito obrigado, prazer falar contigo. Então, conversamos aqui com o Dr. Maurício Conte, médico dermatologista. Obrigado pela sua audiência. O Sua Saúde, então, foi criado para levar informação de qualidade sobre a saúde para a população. Todas as semanas nós apresentamos um novo conteúdo, sempre com temas de interesse da população e importantes para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Até mais!